Estamos de volta com você hoje, nesse momento, falando sobre como é importante nós estarmos na palavra de Deus. Nosso tema hoje é de volta à palavra. Nós podemos dizer que o ministério de Jesus foi norteado pela palavra. Ele usava muito a palavra do Pai, a palavra revelada em muitas situações. E ele, ao andar pela terra, ele usou esta palavra. Interessante, se você ver em Mateus capítulo 4, ao ser tentado pelo diabo, Jesus refutou ele com a palavra. Jesus usou a palavra para refutar o inimigo. E hoje nós também temos posse, temos esta palavra revelada para que nós também venhamos a fazer aquilo que Jesus fez. Ele refutou o seu inimigo usando a palavra. Nós podemos dizer que tudo que acontece de bom na nossa vida espiritual, libertação, cura, transformação, edificação, todos os milagres interiores, eles são ocasionados, vêm acontecer pelo poder da palavra de Deus, pela Bíblia, pela lei do Senhor. A palavra de Deus é o agente transformador. Então, se você hoje está bem com Deus, se você está conhecendo mais o Senhor Deus, se você vive para Ele, se você foi liberto por Ele, é pelo poder da palavra dEle. A palavra tem poder para libertar, curar e transformar. A palavra também é um grande gerador de fé. É pela palavra que você então é fortalecido na sua fé. Quando você está lendo a Bíblia, buscando Deus na palavra, Ele vai fortalecendo algo muito importante, que é a nossa fé. Então podemos dizer que o maior gerador de fé é a palavra de Deus. Vamos ver hoje algumas coisas que a palavra ela faz, ela produz dentro de nós. Eu sei que você já pode ter ouvido essas palavras, já pregamos muito sobre isso aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, mas é uma palavra desafiadora. E hoje o Espírito Santo quer falar ao teu coração, te desafiar para você ler mais a lei do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 8 fala o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, do nosso Deus, ela permanece para sempre. Então não é uma palavra que vem, que vai, um dia está aqui, outro não está, não. A palavra de Deus é a coisa mais certa, mais concreta, mais firme. E você precisa se expor a esta palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é o maior agente que nos purifica. Ela gera purificação. Vamos ver aqui então no texto base que está aí na tua tela, que você pode acompanhar comigo, em Mateus, no capítulo 21, e aqui fala para nós no versículo 12, diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que vendiam e compravam também. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse para eles: está escrito, está na minha palavra. E aí ele diz o que está na palavra: a minha casa será chamada casa de oração. E aí, vós, porém, a transformaram em covil de ladrões. Jesus citou a palavra ao tratar com estes homens. Jesus usou a palavra de novo. Interessante que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa com a palavra. Ele começa, claro, limpando o templo. E depois ele termina. Essa passagem aqui, 21, Mateus 21, já está perto, chegando o momento da crucificação. Então ele começa o ministério limpando o templo. E ele vai quase que no final do ministério, entra no templo de novo e faz uma limpeza, uma purificação. Eu estou falando isso, nós estamos trazendo isso para você dentro desse contexto da palavra. Por quê? Porque o Senhor Jesus, hoje, Ele quer limpar um outro templo. E esse templo é o teu coração e o meu. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. Se você recebeu Jesus na sua vida, creu no trabalho que Ele fez naquela cruz, na dor que Ele passou, na crucificação, morreu por você. Então você creu, recebeu a salvação em Cristo Jesus.
E para todo aquele que crê, o Espírito Santo vem e habita nesse coração e nessa vida. E quando ele habita em nós, o seu Espírito Santo, ele está dentro da nossa vida, é uma casa para ele, é um templo. Então ele não somente está naquele templo que nós chamamos de igreja, que o Espírito Santo dele está lá, porque é lá que nós cultuamos para ele, prestamos o nosso serviço, nossa adoração a ele, nosso culto, porque culto é serviço. Estamos servindo Deus ali no culto. Mas não é só ali que ele mora, não. A sua moradia é dentro da nossa vida, dos nossos corações. Então Jesus hoje quer limpar um outro templo. Naquela época era aquele templo que ele ia com seus discípulos cultuar, ia lá, né, falar com o Pai. Mas aí ele viu coisas erradas e foi purificar. Hoje o nosso coração é templo do Espírito Santo. Está bem aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, morada aonde Deus habita? Vocês não sabem não? Que vocês são templo do Espírito Santo? Que vocês são morada aonde Ele habita? É muito forte isso. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então ele quer fazer uma limpeza aonde? Exterior? Não. É interior. E ele vai usar a sua palavra. E Jesus usou a palavra dele para limpar, não somente para limpar, ele limpa a nossa vida interior com a sua palavra, mas aquele dia no templo ele falou, está escrito, a minha casa é uma casa de oração. Então podemos dizer que a palavra de Deus é um agente de purificação. Salmo 119, versículo 9 diz: como é que um jovem purificará o seu caminho, a sua vida? Observando segundo a sua palavra. Amém? É uma coisa muito tremenda. Observando segundo a sua palavra. Então quando você observa a palavra de Deus, você observar é obedecer, é viver nela, é estar nela. Aí o que acontece? Você vai estar então sendo purificado por esta palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26, a parte B diz o seguinte: sendo então, tendo sido purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É como uma água que purifica. Então nós podemos hoje dizer, você deve ler Bíblia, e eu também, estar na palavra. Por quê? Porque ela nos purifica. Ela é um agente de purificação. E nós precisamos, todos os dias, ser purificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para os nossos corações. A segunda coisa que ela faz, ela nos mostra que os nossos erros, né, o que a gente está fazendo de errado, ela traz à tona. Quando eu me exponho à palavra, ela mostra para mim quem eu sou. Ela mostra os meus erros. Você começa a ler a palavra, porque ela é viva e poderosa. A palavra aqui não é uma palavra que nem um outro livro, que não te mostra nada, só te conta fatos. Esta, ela mostra quem Deus é, mas ela tem o poder de te mostrar quem você e eu somos. Ela é como um espelho. Você vai lendo a Bíblia e Deus vai te mostrando, olha, essa atitude no teu coração de inveja, essa atitude de falta de amor, essa dureza, essa resistência, esse sentimento que não é bom, porque essa palavra é poderosa e viva. E ela vai te mostrar assim, ela vai, como um espelho, ela vai começar a trabalhar no teu coração, lhe mostrando quem você é. Ela funciona como um espelho. E vou dizer algo para você. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós estamos cada dia nos purificando, porque a noiva fica bonita, branca, a vestimenta dela é alva. Você não vê uma noiva entrando num casamento com a roupa toda manchada, toda descabelada, toda feia. Ela se adorna, ela se prepara para o casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos nos preparando para o casamento. E nós estamos nos adornando. Jesus está nos purificando pelo poder da palavra dele. Olha que coisa tremenda. Muito tremendo isso.
E Deus está falando com você hoje, que a palavra dele está te preparando, está te purificando. Agora, ela não vai agir como esse agente de purificação se eu não me expor a ela. É que nem água. A água está correndo ali. E eu estou suado, estou suada e estou suja, mas eu não vou me expor à água. Eu quero ficar limpa. Eu nunca vou ficar limpa se eu não me expor à água, se ela não derramar sobre mim e me lavar e me limpar. Então a Bíblia é a mesma coisa. Tem pessoas que acham que a Bíblia é um amuleto, então colocam ela lá no escritório, na sala, para enfeitar. Aí vem o pozinho, limpa o pó. A Bíblia não é um artigo de decoração. A Bíblia é um livro poderoso de Deus para ser lido, para a gente crescer, para a gente ser purificado através da palavra dele. E ela é também um espelho. Você vai olhar para a palavra de Deus e Deus vai te mostrar quem você é. Deus já fez isso comigo. E eu chorei, porque o que eu vi não era o que eu queria ser. Mas Deus começou a me corrigir, a me mostrar aquilo que precisava de mudança dentro do meu coração. Quem sabe hoje, eu até notei aqui algumas atitudes, nós estamos com uma falta de amor, falta de perdão, uma atitude de crítica, uma atitude de julgar, com o coração amargurado, ressentido, com o coração invejoso, murmurando, um coração que tem avareza, um coração que está aqui com descontentamento. Vá para a palavra de Deus. Deus quer consertar o teu coração. A palavra dele tem poder, porque ela vai lhe mostrar, vai lhe revelar. Você não vai ficar muito tempo lendo, não. Você começa a ler, começa a se expor. E tem que ter essa atitude também, porque você pode ler ela com tudo isso, mas resistente. Ah, eu estou bem, total. E você está resistindo. Deus não pode trabalhar num coração resistente. Mas quando você se expõe à palavra, ela vai quebrando essas resistências. Ela vai quebrando a dureza do teu coração. Porque essa palavra é viva, ela é poderosa. Amém? Uma outra coisa que a palavra faz, ela nos ajuda a vencer o pecado. Olha que tremendo. Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 24, fala o seguinte, que essa palavra, deixa eu anotar aqui, eu anotei aqui, fala para nós que nós lutamos contra o pecado. Eu não vou ler tudo aqui porque eu não sei ela de cor, porque é uma passagem compridinha, né? Mas a base de Romanos 7 é o seguinte, que nós somos pessoas carnais. O pecado está em nós. E nós lutamos todo dia contra ele, para ser purificado dele, porque nós pecamos. Temos uma natureza carnal, não é uma natureza boa que está predisposta ao bem, ao fazer o bem, não. Nossa natureza decaída, herdada por Adão. Então nós temos que lutar contra ela todos os dias. Você e eu temos que lutar contra ela. E o que me auxilia nesta luta é a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, ela me ajuda. Ela nos ajuda a vencer o pecado. Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim, né? Nós temos que ser renovados. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, não é? Seja transformado segundo esta palavra. Seja transformado segundo a renovação da vossa mente. A transformação virá quando a minha mente for renovada. Por quê? Por jornal, por revista? Não. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus tem este poder. Por isso hoje, ela vai te ajudar a vencer o pecado. Pessoas que leem pouco a Bíblia são mais susceptíveis, são mais, digamos assim, vulneráveis aos ataques do diabo. Todos são atacados. E não é só o ataque exterior do diabo, é a nossa carne também, que vai querer nos colocar para baixo, a nossa índole carnal. Então nós temos dois inimigos, o inimigo exterior e o interior.
Então, a palavra de Deus nos ajuda a vencer o pecado, que eu quero ali estar naquele pecado, eu quero aquele estilo de vida, eu quero fazer aquilo. Eu não quero ser amável, perdoadora, que é uma índole carnal. Mas a Bíblia me ajuda, me auxilia, me fortalece a ser essa pessoa. Por isso, ela está dizendo para nós hoje, o plano de Deus é que eu me exponho a ela. Como é que a pessoa vai purificar o seu caminho? Observando a palavra, deixando a palavra entrar para me ajudar a vencer o pecado. A palavra de Deus também é um agente de quebrantamento. Jeremias capítulo 23, versículo 29 fala: não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha? É muito forte isso. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela quebra a dureza do nosso coração. E penha aqui significa pedra. E que pedra é essa? É a pedra que está ali numa rocha, talvez aí num campo, num lugar, debaixo do rio? Não. É a rocha do nosso coração, que é duro como uma pedra. E hoje você precisa ser exposto à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai quebrantando o nosso coração. Isso está em Ezequiel capítulo 36, onde o Espírito Santo fala: eu vou derramar o meu Espírito, eu vou te dar um novo coração. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É o que Deus fala para nós hoje. Vai tirar um coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Que tremendo hoje. Sabe por quê? Porque você vai expor a palavra dele. Ela tem poder. Porque Hebreus capítulo 4 fala o seguinte: a minha palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra aqui é viva, por isso que ela transforma, por isso que ela mexe com a gente, muda, ela quebranta o nosso coração. Mas não vai quebrantar se eu não me expor a ela. Não vai mudar, não vai fazer eu ficar ali mais macio, quebrantado, arrependido, se eu não estiver exposto, lendo ela, observando ela. Então aqui ela está lá, então ela não vai trabalhar. Ela só vai cumprir os desígnios de quebrantar teu coração, de purificar você. Quando você lê ela, se expõe a ela, olha para ela, observa ela. É igual remédio. Remédio na prateleira, a tua ferida está aqui. Se você tirar aquele remédio e passar na tua ferida, ela vai curar. Mas se você deixar o remédio lá, a ferida vai continuar te causando dor. A palavra de Deus é tremenda. E hoje o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Porque a palavra de Deus é um agente tremendo de purificação. Amém? Nós temos mais aqui para falar sobre tudo aquilo que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, tá bom? Eu vou voltar com você falando sobre a palavra de Deus e o que ela faz dentro do nosso coração. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você.